Fala, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, hoje o assunto é o assunto mais importante da vida de uma pessoa, né? É a decisão mais importante que uma pessoa possa tomar na sua vida, gente. Esse assunto é sobre o batismo. O batismo é uma coisa maravilhosa na vida de um cristão, né? Hoje é o dia do apelo. Eu farei um apelo hoje. Né? Você que está vindo nesses estudos todos comigo, estudando um pouquinho da palavra de Deus, né? Hoje chegou o dia da decisão. Depois desse estudo, nós estamos já na reta final dos estudos, né? Depois desse estudo, acho que tem mais dois só, se eu não me engano. Por que existe essa doutrina na Bíblia? Será que nós temos que batizar? E se por um acaso eu não quiser me batizar, o que será que vai acontecer comigo? E se nós temos que nos batizar, qual seria o batismo bíblico? Porque hoje tem vários tipos de batismo, né? O que a Bíblia ensina sobre isso? Então hoje nós vamos aprender um pouco sobre o batismo, o que Jesus ensinou sobre o batismo. Jesus iniciou o seu ministério terrestre sendo batizado por João Batista. O batismo é uma doutrina do Novo Testamento e surge com João, ou Batista, né? João Batista porque ele batizava, então João ou Batista. Ele recebeu esse nome porque batizava. Jesus tinha cerca de 30 anos quando se dirigiu ao Rio Jordão para ser batizado e iniciou seu ministério terrestre. Lucas 3:23. Seu batismo permanece como um exemplo para todos aqueles que desejam segui-lo e obedecer aos seus ensinos. Então Jesus, gente, nada mais é, ele é o nosso exemplo. Nós temos que seguir os passos de Jesus. Entende? Se ele se batizou, nós temos que seguir esse exemplo. Se ele foi uma pessoa obediente, nós temos que segui-lo. Nós temos que fazer a vontade de Deus, gente. Certo? Vamos aqui em Mateus 3, de 13 a 17. Diz assim, Mateus 3, de 13 a 17. Naqueles dias, Jesus foi da Galiléia até o Rio Jordão, a fim de ser batizado por João Batista. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo assim: Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, e você está querendo que eu o batize? Mas Jesus respondeu: Deixe que seja assim agora, pois é desta maneira que faremos tudo o que Deus quer. E João concordou. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água. O céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Que coisa maravilhosa, gente, né? A Trindade reunida, certo? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Nós já estudamos sobre isso. Deus Pai está no céu falando: Este é o meu filho querido, né? O Espírito Santo descendo como uma pomba e Jesus sendo batizado. Eles estão sempre unidos, né? Então, na cerimônia do batismo de Cristo, nós temos várias lições. A primeira delas é que Jesus se batizou para nos deixar o exemplo, né? Então, Jesus ele deixou o exemplo para nós. Porque Jesus, gente, ele não tinha pecado. Entende? O batismo nada mais é para a gente nascer para o pecado, né? E viver uma nova vida, renascer para uma nova vida.
Só que Jesus não tinha pecado, então por que que ele se batizou? Para dar o exemplo. Fantástico, né? Que nem, por exemplo, né, na criação, sobre o sábado. Quando Deus estipulou o sábado para descansar, e lá fala, no sétimo dia Deus descansou. Ué, mas Deus se cansa? Deus não se cansa. Então por que que ele descansou? Para dar o exemplo à humanidade. Olha que coisa linda. Entende? Então assim, para deixar o exemplo. E por quê? Porque o batismo na Bíblia significa remissão de pecados. Mas Jesus não tinha pecados. Então por que se batizou? Para nos deixar o exemplo. É o mesmo exemplo quando Deus cria mais um dia para descansar, que eu acabei de dizer. Mas Deus não se cansa, certo? Isaías 40, 28. O que ele queria deixar era o exemplo para o ser humano. Olha que coisa linda, né? João Batista era primo de Jesus. 6 meses mais velho. João Batista era 6 meses mais velho que Jesus. Cadê aqui? Eles nunca haviam se encontrado. Mas quando João viu Jesus se aproximando, a santidade que envolvia Jesus, João sabia que ele era o enviado. João 1:29. Vamos ler. Que diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João estava na água batizando as pessoas. Quando veio, ele viu lá na frente Jesus vindo. E olha que interessante. Eles nunca tinham se encontrado. Mas quando João bateu os olhos, João sabia que ele era o enviado. E por isso que ele fala essas palavras. Interessante, né? O poder que envolvia Jesus. Né? E eu penso também, a santidade dos olhos de João Batista para enxergar isso. Porque não era todo mundo que enxergava, certo? Não era todo mundo. E João enxergou. Por que que João enxergou? Eu acredito em vários pontos, gente. Uma delas é sobre a alimentação. A alimentação é um ponto muito importante na nossa vida, para que os nossos olhos se abram, né? Para que o nosso corpo seja o templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo habitando em nós, ele vai nos dar as direções certas. Entende? Ele vai fazer a gente enxergar coisas que a gente não enxerga se a nossa alimentação está adulterada, se a gente não cuida do corpo, né, da saúde. Enfim, tem vários pontos. E esse é um deles. Então assim, e quando Jesus entra nas águas e pede para João batizar ele, João diz: não, Senhor, é o Senhor que tem que me batizar. E Jesus disse: não, João, tem que ser agora, porque se cumpra toda a justiça, para que se cumpra toda a justiça, né? A profecia. Mateus 3, 13 a 17, que a gente já leu. Tinha que se cumprir a profecia das 2.300 tardes e manhãs de Daniel 9. Lembra que nós já estudamos? Né? A profecia lá de 2.300 tardes e manhãs. Tinha que se cumprir depois de 69 semanas do decreto de Artaxerxes. O Messias seria ungido, batizado. E ele foi batizado no ano 27 da nossa era. É por isso que Jesus tinha que ser batizado naquele momento. Então tinha que ser cumprido a profecia. Entende? Porque a profecia estava se cumprindo. Então o batismo de Jesus marca o início do seu ministério terrestre. É a partir do batismo que ele vai escolher os 12 apóstolos. Então todos os milagres, curas, os ensinos de Jesus nos evangelhos
acontece depois do batismo. Então, quando Jesus é batizado, é aí que começa o ministério dele, as curas, os ensinamentos, né, que durou 3 anos e meio. E o ministério dele foi curto, apenas 3 anos e meio. E então Cristo foi crucificado. Então seu ministério começa no batismo e termina na cruz. 3 anos e meio. Que interessante, fantástico, né? Então assim, muitos buscavam João para receber o batismo do arrependimento e alcançar o perdão dos seus pecados. No entanto, por que Jesus, que não tinha pecado, se submeteu ao rio do batismo? Primeiramente, como nosso substituto, assumiu a culpa da humanidade e foi batizado por causa dos nossos pecados. Esse é um dos motivos também, né? Por Jesus ter recebido os nossos pecados, ele foi também batizado. E em segundo lugar, Jesus queria deixar um exemplo para todos os que um dia crescem nele, como Salvador também passasse pelo rito do batismo, né? Então ele deixou o exemplo também para que nós também fôssemos batizados, certo? Vamos aqui para Marcos 16:16 e João 3:5. Então assim, gente, esses textos aqui são muito importantes a gente saber deles, né? Porque é aquilo, eu preciso ser batizado? Será que realmente eu preciso passar pelo batismo bíblico? Entende? Porque hoje existem vários tipos de batismo. Mas qual que é o batismo bíblico? A gente vai aprender aqui. E eu preciso passar por esse batismo? Olha o que diz João, Marcos 16:16 diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É muito sério. Então, assim, de fato, para nós ganharmos o céu, gente, a gente precisa ser batizado. Entende? Não adianta nada você estudar a Bíblia, você ir à igreja, se você não se batizou, se você não é batizado. Entende? Você precisa crer e ser batizado. Entende? Vamos aqui para João 3:5. Olha que importante também esse texto. João 3:5 diz assim: Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Nascer da água, o batismo, e do Espírito, a conversão. A gente viver uma nova vida. Não adianta nada, gente. A gente ser batizado e continuar na mesma vida. Não adiantou de nada. Você precisa ser batizado e mudar de vida. Que é o Espírito Santo que vai fazer isso na nossa vida, que é o processo de santificação, lembra? A gente vai mudando com o tempo. Entende? O Espírito Santo vai mudando a nossa vida. A gente deixa de fazer isso, aquilo outro, que é errado, que é contra a Bíblia. Certo? Então assim, em seu diálogo com Nicodemos, Jesus foi claro: quem não nascer da água, o batismo, e do Espírito, conversão, que está lá em 2 Coríntios 5,17. Vamos ler. Olha que fantástico. Diz assim: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Então, quando a gente batiza, gente, é porque a gente está entregando a vida a Cristo. Então, as coisas velhas ficam no passado. E a gente renasce para uma nova vida, uma vida de santidade, uma vida de entrega a Cristo. Então, assim, não pode entrar no reino de Deus. Há alguma exceção? A própria Bíblia apresenta um caso,
o ladrão na cruz. Lembra que nós já estudamos sobre isso, né? Este morreu sem ser batizado, mas Jesus declarou que ele seria salvo. Lucas 23, 43. Por qual motivo? Ele acreditou em Jesus como Salvador pessoal, mas não teve a oportunidade de ser batizado, porque ele estava na cruz, pregado já. E naquele momento que ele entregou a vida a Cristo. Entende? Pois estava preso em uma cruz e preste a morrer. Isso nos leva a crer que, se alguma pessoa chega a tomar sua decisão por Cristo pelo batismo, mas tem sua vida repentinamente tirada, ela pode ser salva, mesmo sem ter passado pelo rito. Entende? Então, por exemplo, gente, acontece. Às vezes eu entreguei a minha vida a Cristo, né? E foi marcado o meu batismo dali um mês. Só que antes de chegar no batismo, eu posso morrer, né? Eu morri. Eu vou perder a salvação por isso? Não. Essas são as exceções. Entende? Por exemplo, uma criancinha que nasce, por exemplo, e dali uns meses, dali uns anos, ela morre. Entende? Ela nem teve a oportunidade de conhecer Jesus, de tomar a sua decisão por Cristo, porque uma criancinha não tem noção de nada. Ah, então ela vai perder a salvação? Não. Lógico que não. Então esses são os pontos que a Bíblia nos dá. Agora, eu, por exemplo, eu estudo a Bíblia, estou estudando a Bíblia, terminei os estudos, né? E aí eu não tomo a minha decisão, não quero tomar a minha decisão e tal, e o tempo vai passando, e aí eu morri. Eu tive a oportunidade e não me batizei, aí é diferente. Então Deus vai julgar as pessoas da forma muito correta. Então assim, 4 condições para o batismo. Tem 4 condições. Ser ensinado, né? O evangelho ele tem que ser pregado, gente. Mateus 28, 19 e 20, Atos 16, 32 e 33. Então, para você ser batizado, você primeiro precisa estudar a palavra de Deus. Você precisa conhecer a palavra de Deus para aí sim você tomar uma decisão por Cristo. Né? Como que você vai tomar uma decisão por Cristo se você não conhece nada? Segundo ponto, crer. Né? A pessoa tem que crer na Bíblia. Então ela estuda a Bíblia e aí ela passa a crer na palavra de Deus. Segundo ponto. Terceiro ponto, arrepender-se. Né? Atos 2:38, Atos 3:19. Então assim, arrependimento dos pecados que eu fazia, agora eu não faço mais. Então assim, quando você começa a estudar a Bíblia, você começa a ver as verdades bíblicas e o caminho que você tem que andar, entende? Você começa a se arrepender das coisas erradas que você fazia. E agora você começa a fazer as coisas certas, as coisas direitas. Você começa a pedir perdão por um pecado que você nem sabia que era pecado. Né? O quarto passo agora, converter-se, né? Parar de praticar aquilo de errado que eu praticava. Aí entra o processo da santificação. Né? Aí, gente, eu luto contra aquele pecado que eu fazia. Né? Se eu praticava algum, por exemplo, eu falava mentiras, né? Aí eu começo a lutar contra esse pecado. Entende? Começo aos pouquinhos, eu começo a vencer. Porque nem sempre a gente consegue vencer um pecado que é muito forte na nossa vida. Mas com muita oração, com muita dedicação, com muita entrega a Cristo e pedindo forças a Ele, a gente vai deixando esses pecados, gente. Então a gente precisa desses 4, né, pontos para ser batizado. Com base nos textos acima, podemos concluir que o primeiro passo é ser ensinado. Né? Então, o primeiro passo a gente precisa ser ensinado. A gente precisa estudar a Bíblia para depois ser batizado. Paulo pergunta, e como crerão naquele de quem nada ouviram? Como eu posso crer se eu nunca estudei, se eu nunca
né, soube da palavra de Deus. Depois de compreender os princípios fundamentais do Evangelho, a pessoa deve crer que Jesus é o Filho de Deus. Essa crença a conduzirá ao arrependimento, que significa tristeza pelo pecado, e depois a conversão, ou seja, a uma mudança de rumo na vida. Eu estudo a palavra de Deus e aí a minha vida vai sendo direcionada para aquilo que é a vontade do Pai. As minhas vontades começam a ficar de lado. Entende? Eu começo a conhecer a Bíblia, tudo aquilo que eu gostava do mundo, né, das coisas do mundo, começa a ficar de canto. E eu começo a praticar e fazer as vontades do Pai. É lindo, gente. A caminhada cristã não é fácil, mas é lindo, é maravilhoso. Então vamos agora para Mateus 28, 19 e 20. Diz assim: portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então Cristo pede para nós sermos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entende? E Ele pede para nós ensinarmos essas coisas para as outras pessoas, para que as pessoas também possam ter essa oportunidade que nós estamos tendo. Leve o Evangelho, gente, para outras pessoas, entende? Para ajudá-las também na caminhada, né, da salvação. Então assim, né? Vamos ler aqui, ó, Mateus 3,16. Isso aqui que é o importante. Qual a forma correta de se ministrar o batismo? É por aspersão, infusão ou imersão? E depois Atos 8, 36, 38. Então qual é a forma bíblica de ser batizado? Que diz assim, né? Mateus 3,16. Logo que foi batizado, Jesus saiu das águas. Até aqui. Então quer dizer, Jesus ele entrou na água. Ele teve que entrar na água. Então o batismo, gente, é jogar uma aguinha na cabeça. Né? Esses tempos eu vi um batismo, não sei quem era, que país que era. Alguém pegava, não sei se era padre, pastor, não sei. Ele pegava o bebê assim e fazia assim com o bebê, ó, dentro da água, gente. Entende? Existem vários tipos de batismo, mas qual que é a forma certa? Então aqui está dizendo que Jesus ele entrou dentro das águas, né? Jesus saiu da água, então ele teve que entrar. Essa é a forma certa, né? Por imersão. Porque qual que é o simbolismo do batismo, né, gente? A gente morre e ressuscita. Por isso que a gente tem que afundar na água, é um simbolismo. Que a gente morre para os nossos pecados, fica sepultado como Jesus ficou na cruz, no túmulo dele, e depois ele ressuscitou. Então a gente ressuscita para uma nova vida. Esse é o simbolismo do batismo, faz todo sentido. Agora aqui, Atos 8, 36 a 38. Diz assim: enquanto estava viajando, chegaram a um lugar onde havia água. Então o funcionário disse: veja, aqui tem água. Será que eu não posso ser batizado? Filipe respondeu: se o Senhor crê de todo o coração, é claro que pode. E o funcionário disse: sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele mandou parar a carruagem. Os dois entraram na água, e Filipe o batizou ali. Até o 38? Até o 38. Então olha que interessante.
né? Filipe pegou uma pessoa que estava ali estudando a Bíblia, né? E Filipe se aproximou dele. Ei, você conhece a Bíblia? Você sabe que você está lendo? Você entende que você está lendo? E ele falou, como eu posso entender se ninguém me explica? E aí Filipe chegou ali, começou a explicar e tal, e aí continuou a viagem, né? Na carruagem desse funcionário aqui, acho que era funcionário do rei. E aí, quando veio, ele estava passando perto de um rio e ele falou essas palavras, entende? Então eles entraram dentro das águas e Filipe o batizou. Então nada disso, gente, de jogar aguinha na cabeça, entende? Uma criança ser batizada, porque pelo seguinte, gente, a gente precisa entender que Jesus é o nosso exemplo, certo? Ele batizou com 30 anos. Então, assim, a gente precisa ter a decisão, tipo assim, eu creio em Jesus, eu aceito Jesus, eu aceito o Evangelho. Uma criança não tem esse poder de decisão. Então, não é bíblico uma criancinha ser batizada. Entende? A pessoa ela precisa saber da verdade, ela precisa crer para aí sim ser batizada, ela precisa aceitar. Entende? O batismo é pessoal, ninguém pode me levar ao batismo. Entende? Então, assim, a única forma de batismo reconhecida no Novo Testamento é por imersão. A palavra grega, baptismo, olha que interessante. A palavra grega, baptismo, na qual deriva a palavra batismo, significa imergir, mergulhar, afundar. Olha que interessante. Então não existe na Bíblia nenhum exemplo de batismo por aspersão ou infusão. Vamos ler aqui agora Romanos 6, 3 e 6, depois Colossenses 2, 12. Olha que fantástico esse texto, que é aquilo que eu já expliquei. Romanos 6, de 3 a 6, diz assim: com certeza, você sabe que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele, por termos morrido junto com Ele. Então esse é o significado do batismo, a gente é sepultado, né? E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado do poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Aí a gente é ressuscitado simbolicamente para viver uma vida nova ao lado do Pai, ao lado de Cristo. Pois, se fomos unidos com Ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com Ele por uma ressurreição igual a dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Olha que texto fantástico. Então a gente morre para o pecado e renasce para uma nova vida, para a gente não ser mais escravos do pecado. Entende? Por isso que a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Por quê? Porque eu conhecendo a palavra de Deus, gente, eu sei o caminho que eu devo seguir para não ser escravo do pecado. A Bíblia vai me dizer o que é pecado, o que eu estou fazendo de errado. E aí eu deixo de ser escravo do pecado, começo a fazer o que Cristo está pedindo, através da sua palavra. Entende? Então assim, está dizendo aqui, né? Qual o simbolismo do batismo segundo as Escrituras? Morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Morte para o pecado, sepultamento e ressurreição para uma nova vida.
Colossenses 2,12, né, que diz basicamente a mesma coisa. Diz assim: pois quando vocês foram batizados, foram sepultados com Cristo, e no batismo também foram ressuscitados com Ele, por meio da fé que vocês têm no grande poder de Deus, o mesmo Deus que ressuscitou a Cristo. Entende? Então a mesma coisa. A gente morre para o pecado, gente, e renasce para uma nova vida, né? Então, quando ensinam para você que o domingo celebra a ressurreição de Cristo, estão ensinando errado para você. A Bíblia é muito clara em dizer, gente, que a ressurreição é o batismo, não é o domingo. O que celebra a ressurreição de Cristo na Bíblia é o batismo. Paulo é claro em dizer: quer celebrar a ressurreição de Cristo, você tem que ser batizado. Mas assim, né, vocês podem me perguntar, mas Júlio, Jesus ressuscitou no domingo. Sim, verdade. Mas quem disse que porque ele ressuscitou nesse dia, ele fez desse dia um dia de lembranças? Porque o dia de lembranças na Bíblia é o sábado, que lembra que Deus é o Criador e o mantenedor de todas as coisas. E o batismo é a cerimônia que a gente passa por ela para celebrar a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Então existe um ensinamento por aí que diz, né, que o domingo é a celebração da ressurreição de Cristo, porque ele ressuscitou no domingo. Entende? Mas a Bíblia, gente, ela não dá margem para isso. Porque Paulo está dizendo aqui nesses dois textos que eu li para vocês, que a celebração da ressurreição de Cristo é o batismo e não o domingo. Entende? Porque o domingo, gente, bíblico, ele não é um dia santo. Estão querendo fazer do domingo um dia santo, um dia de guarda, um dia de repouso. Sendo que na Bíblia é o sábado, não é o domingo. Entende a confusão que as pessoas estão fazendo? Sendo que está aqui na Bíblia, ó. Eu acabei de ler para vocês. Né? Nós já estudamos sobre o sábado. Interessante, né? Então gostaria de ler aqui agora Atos 22:16. Está escrito aqui, né? E agora não espere mais. Levante-se, peça a ajuda do Senhor e seja batizado, e os seus pecados serão perdoados. Entende? Aqui está dizendo que uma criança, gente, não tem como pedir ajuda, não tem poder de decisão ainda. E nós precisamos desse poder de decisão para ver se eu quero ser batizado ou não. Então uma criança, né, ela não pode se decidir para ser batizado. Uma criança, ela não está apta, né, para se decidir o que ela quer. Entende? Então assim, uma vez que existem condições a serem preenchidas antes do batismo, e uma criança recém-nascida não pode preenchê-las, o batismo só deve ser ministrado à criança que tenha idade suficiente para ser doutrinadas, aprender o Evangelho, saber o que está escrito no Evangelho, reconhecerem sua pecaminosidade. A criança, uma criancinha, ela não tem noção do que é pecado, do que é certo, do que é errado. Entende? E a pessoa, ela precisa ter essa noção. Crerem em Jesus como Salvador pessoal. Ela precisa crer também no Senhor Jesus, saber quem é Jesus. Uma criancinha, gente, recém-nascida, não tem essa noção. E pedirem o batismo. Né? A pessoa precisa pedir o batismo. Eu quero ser batizado, eu aceito a Jesus, eu aceito a palavra de Deus,
eu quero ser batizado. Uma criança, gente, não tem esse poder. Então é errado batizar uma criança recém-nascida. Né? Eu creio que ali pelos 8, 9 anos, 10 anos, né, a criança já tem noção se ela quer ser batizada ou não, ela já pode escolher. Gostaria de ler aqui 2 Coríntios 5,17, a gente já leu. Gálatas 3,27. O que acontece com uma pessoa após o seu batismo? Né? 2 Coríntios 5,17 é o que a gente leu. A pessoa, quando ela aceita Jesus, né, ela passa a ser uma nova criatura. Né? Ela deixa sua vida velha no passado e começa a viver a nova vida. Agora Gálatas 3,27. Então olha que fantástico esse texto aqui, né? Porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo, e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Então assim, o que acontece após o batismo? Gente, a gente começa a querer fazer aquilo que Cristo fazia, aquilo que Cristo nos ensinou. E a gente começa a refletir o caráter de Cristo. Olha que fantástico e que coisa linda. A gente começa a viver numa vida de tanta santidade, né? Não que nós vamos ser puros, sem pecados, não, gente. Né? Nós já estudamos sobre a santidade. A gente começa a querer fazer tanto as coisas de Deus, fazer aquilo que Ele pede para nós, que a gente começa a refletir o seu caráter. As pessoas começam a olhar para nós, gente, e falam, nossa, essa pessoa está diferente. O que está acontecendo com ela? Né? Ela está mais alegre, ela está mais amorosa, ela está mais sincera. É fantástico, é fantástico. Sabe, a gente viver essa experiência ao lado de Jesus. Então, se revestido de Cristo significa estar coberto por sua justiça, fortalecido por seu Espírito e salvo por sua graça diariamente, há uma luta com a natureza carnal e um fortalecimento da natureza espiritual. O agir do Espírito de Cristo em nosso coração nos leva à pureza de caráter. Deixamos as obras da carne e passamos a produzir o fruto do Espírito, que está em Gálatas 5, 22 e 25, que diz assim: mas o Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. Olha que lindo. Quando a gente entrega a nossa vida a Cristo, gente, e começa a viver o Evangelho, o Espírito se aproxima da gente e a gente começa a dar esses frutos, que é o fruto do Espírito. Entende? Então isso é muito, muito maravilhoso, porque é muito ensinado por aí, né? Ah, você não recebeu o Espírito. Por quê? Eu fui batizado? Não, você não fala em línguas, por exemplo. E isso, gente, não é verdade. Porque como que eu sei que eu tenho o Espírito Santo? Se eu tenho esses frutos do Espírito na minha vida. Então eu sou batizado pelo Espírito Santo. Fui batizado também pelo Espírito Santo. Eu não preciso falar em língua, gente, para mostrar que eu fui batizado pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Jesus não falava em línguas. Estevão não falava em línguas. Ué, eles não eram cheios do Espírito Santo? Para vocês verem que não tem nada a ver. E não é esse falar em línguas que ninguém entende. Porque, biblicamente, o falar em línguas é um tipo de idioma. Um inglês, um francês. Entende? Não é essa língua que ninguém entende. Enfim. Bom, eu gostaria de ler aqui sobre o rebatismo, né? Tem algumas pessoas que perguntam da Igreja Adventista, por que vocês
rebatiza as pessoas. Ali em Atos 19, de 1 a 5, a Bíblia dá essa margem para que nós, se nós quisermos ser rebatizados. Porque o que acontece, gente? Eu posso sair da igreja. Eu fui batizado uma vez, saí da igreja, conheci o mundo, isso aconteceu na minha vida. Fui pro mundão, usei droga, entendeu? Eu era músico, vivia o mundão. Chegou um momento que eu me arrependi. Eu saí do mundo e voltei para Deus. Cristo me chamou. E aí eu fui rebatizado de novo. Para quê? Para me morrer para o que eu fiz no passado. E agora eu continuar minha vida de novo com Cristo. Eu fiz uma aliança de novo ao lado de Cristo. E ali em Atos 19, 1 a 5, a Bíblia dá essa margem para nós. Que diz assim, vou ler rapidinho aqui. Enquanto Apolo estava na cidade de Corinto, Paulo viajou pelo interior da província da Ásia e chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns cristãos e perguntou: quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo? Eles responderam: nós nem mesmo sabíamos que existe o Espírito Santo. Então que tipo de batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João Batista, responderam. Então Paulo disse: João batizava aqueles que se arrependiam dos seus pecados. Também dizia ao povo de Israel que eles deviam crer naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Jesus. Depois de ouvirem isso, aqueles homens foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então eles foram rebatizados, que eles conheceram uma nova verdade. Então, por exemplo, eu faço parte de uma denominação religiosa, certo? Aí eu conheço essas verdades. Aí eu quero fazer parte dessa nova igreja, porque eu conheci essas verdades, que lá onde eu estava eu não conhecia, ninguém pregava essas coisas. Eu posso ser batizado de novo nas águas nessa nova igreja? Posso. Eu saí e fui para o mundão, que nem eu acabei de falar de mim. Eu posso voltar e ser rebatizado? Posso. A Bíblia dá essas margens, certo? O que é ser batizado com o Espírito? É você se converter, buscar e aceitar a Cristo. Porque é o Espírito que te leva a isso. Ele te convence do pecado, da justiça e do juízo. Então você pode ser batizado pelo Espírito antes do seu batismo literal. A verdade é que nós temos que orar todos os dias pedindo por esse batismo do Espírito Santo. Efésios nos aconselha: enchei-vos do Espírito. Precisamos buscar ter os frutos do Espírito, de Gálatas 5, 22 a 25, que eu acabei de ler. E não o que se prega por aí, que ser batizado pelo Espírito eu preciso falar em línguas e etc. Então Jesus, Estevão e tantos outros não tinham o Espírito? É claro que tem na Bíblia pessoas que foram batizadas e começaram a falar em línguas, mas não essa língua estranha. Ninguém entende, porque isso também não é bíblico. Então eu posso ser batizado sim, gente, com o Espírito. Entende? Porque você ser batizado pelo Espírito é você também ter os frutos do Espírito. Entende? É você viver uma vida pura, santa, porque é o Espírito que leva a gente a viver essa vida de santidade. Então que história é essa que só porque eu não falo línguas, eu não fui batizado pelo Espírito? Mentira. Isso é uma doutrina falsa, não acredite nisso. Porque Estevão, Jesus e muitos outros da Bíblia não falavam em línguas. E eles não tinham o Espírito? Para a gente pensar. Então, para finalizar aqui, gostaria de ler umas coisas que diz assim: então a Bíblia é clara em dizer que o batismo é uma condição. E tudo o que Jesus passou é o próprio
e o próprio batismo dele serve de exemplo para mim e para você. E o maior apelo para que alguém seja batizado foi feito no Calvário. Cristo disse para aquele ladrão na cruz: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Porque Jesus deu salvação para aquele ladrão? Porque ele disse assim: Senhor, quando vieres em teu reino, lembre-se de mim. Ele entregou sua vida ao Senhor, o ladrão. Então o batismo é uma entrega ao Senhor, de que a nossa vida é dele. É uma decisão que a gente toma, que muda radicalmente a nossa vida. A gente se entrega para ele. E aí passamos pelo batismo, para sermos novas criaturas. E se eu quiser um dia estar no céu, eu preciso passar por esse batismo. Eu vou convidar você hoje a tomar essa decisão. Colocarei uma música para tocar agora, para que você pense enquanto essa música toca. Convidarei você. Se você quiser tomar essa decisão agora, de ser batizado, vou pedir para você ficar de pé, aí, aonde você está. Na hora que a música estiver tocando, se você realmente quer ser batizado, entregar sua vida a Cristo, fique de pé, aonde você está. Quando a música começar a tocar, não essa outra. Quando você será batizado, eu não sei. É você que vai dizer quando será. Mas a decisão, ela precisa ser tomada hoje. E por quê? Porque a palavra de Deus nos ensina isso. Lá em Hebreus 4:7, lá diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Aceite a palavra de Deus. Porque uma vez a decisão tomada, é isso que o céu vai olhar. A decisão foi tomada. Agora Jesus também falou assim: se você não é por mim, você é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Então, se eu não tomar a decisão de me entregar, eu ficarei sozinho, por minha conta. Por isso Cristo te dá essa chance, essa oportunidade. A música que colocarei diz: começando aqui agora, de fato, nesse lugar que você está, nesse momento, e aqui agora, nesse momento, pode começar a maior mudança da sua vida, a mudança mais radical da sua vida. Mas ela só vai acontecer se você dizer sim para Jesus. Então fique de pé. Na hora da música, se você se decidir pelo sim, e não será por mim, mas sim para Deus. É você com Ele agora. Lembre-se, só vai para o céu quem realmente quer ir para o céu. Eu vou colocar uma música agora, gente, para você pensar em tudo que nós estudamos aqui. E eu peço a você que, se você realmente quer entregar a sua vida a Cristo, fique de pé aonde você está e mostre isso aos céus, que você realmente quer Jesus do teu lado, que você realmente quer ir para o céu. Estarei orando por você.
a sua entrega é total. Você não pôde mais adiar. Jesus chegou ao seu coração, chamou por seu nome, você atendeu. Algumas lágrimas vêm e vão lavando qualquer temor. O Santo Espírito está aqui, lhe abraça e lhe diz o quanto esperou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Se o amanhã me trouxer temores, dúvidas e pesar, Jesus ao seu lado vai estar para completar o que começou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar, começando aqui por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Deus vai lhe amparar. Que coisa fantástica. Eu espero que você tenha se levantado. Ou se você não se levantou, Deus entende. Deus, Ele aceita a nossa decisão. Jesus, Ele não empurra, Ele não arromba a sua porta. Ele apenas bate e grita você. Se você ouvir a voz dele, você abre a porta. Mas Deus, Ele respeita. Ele aceita a decisão de cada pessoa. E amém por isso, se você ficou de pé. Deus não vai te abandonar. Jamais Ele faria isso. Ele vai estar sempre ao seu lado. Creia nisso.
Ele sempre vai tocar no seu coração. Ele vai completar a sua vida. Deus é maravilhoso. Ele nunca deixará a gente, nunca, porque Ele é Pai. E um pai não abandona os seus filhos. Tudo começa aqui, se você permitir. Se você permitir, Jesus ele vai transformar a sua vida. Tudo começa aqui, gente, nessa entrega, no apelo que eu estou fazendo hoje para vocês. Você não vai estar sozinho nunca, nunca. Jesus sempre estará ao nosso lado. Ele prometeu isso, até o dia da sua volta. Jesus é maravilhoso, gente. Coisas que Ele fez na minha vida foram coisas fantásticas. Jesus me tirou do buraco. Eu estava no fundo do poço, usando droga, me prostituindo. Eu tinha uma banda e eu usava droga toda semana. Toda semana. Eu cheirava cocaína, fumava maconha, bebia muito, entrava em sites pornográficos, estava nem aí. E eu era casado, já era casado. Mas isso aconteceu muito antes de eu ser casado, só prolongou um pouco depois que eu me casei. E eu cheguei no fundo do poço, onde eu não aguentava mais aquela vida. Eu queria mudar, porque eu já conhecia a verdade. Eu sou adventista desde os meus 3 anos de idade. Eu sempre fui de ler a Bíblia. Mas aquele negócio da adolescência, a gente quer, conhecer tudo, conhecer as coisas. E por essa banda, através dessa banda que eu tive mais oportunidades, recursos fáceis. E eu pedi a Deus para me tirar dessa vida. E não deu outra. Jesus, Ele ama muito a gente. E é só a gente dar uma brecha para Ele. Para Ele mudar a nossa vida. Como Ele mudou a minha. Jesus fez coisas na minha vida, gente, que vocês não têm noção. Uma vida que eu achava que eu nunca ia sair, que eu nunca ia deixar. E Jesus transformou a minha vida quando eu autorizei Ele fazer isso, eu me entreguei a Ele. Hoje eu tenho uma vida maravilhosa, com a minha família, com os meus filhos. A minha vida melhorou em relação aos meus pais, aos meus irmãos, aos meus amigos, tudo melhorou. O meu trabalho. E Deus hoje, Ele me prova cada vez mais que Ele realmente existe, que Ele realmente está ao nosso lado. Isso me move cada vez mais a continuar nessa caminhada. Porque é aquilo que eu falo, gente, quando a gente entrega a vida a Cristo, não pense que vai ser fácil. Não pense que vai ser um mar de rosas, porque não vai. Porque é nesse momento que o inimigo vai tentar te derrubar. E é nesse momento que você tem que estar cada vez mais grudado nas mãos de Deus, porque é Ele que vai dar força, poder para a gente vencer as lutas. Jesus transformou a minha vida. E eu não me arrependo um segundo de ter entregado a minha vida a Ele. Era ruim a vida que eu levava? Lógico que não. Pois o pecado que existe dentro de nós, a gente gosta dessas coisas. Então não era ruim, só que eu conhecia a verdade. Eu sabia o lado que eu deveria andar. E é por isso que eu pedi forças a Deus. Porque eu não aguentava mais viver naquela vida sabendo da verdade. E Jesus me ajudou. E Ele pode ajudar qualquer pessoa. Existe testemunhos mais fortes que o meu, de amigos da minha banda mesmo, que era muito mais
digamos, louco do que eu. E ele também se converteu. Jesus mudou a vida dele. E do nosso grupo existe mais 2 amigos que também eram terríveis. E Jesus mudou a vida deles. Jesus pode mudar a vida de qualquer pessoa, gente, para melhor. Esse é o apelo que eu faço a você. Busque uma igreja adventista se você se decidiu se batizar. Ou entra no site decidimudar.com.br e ali entre em contato, né? Coloque seu cadastro, seu telefone, as pessoas ali vão entrar em contato com você para te ajudar nessa decisão. Que você possa ter ficado de pé. Pois como eu disse no começo do vídeo, essa é a maior decisão que um ser humano pode tomar na sua vida, que é pelo batismo. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja nessa caminhada e possa te dar força nessa caminhada. Não é fácil, mas é muito prazerosa, porque a recompensa não é aqui. A recompensa é quando Jesus voltar, onde nós vamos viver num mundo, gente, completamente oposto do que esse que a gente vive. Que Deus os abençoe. Que o Espírito Santo envolva o seu coração. Se você não decidiu em ficar em pé, ore a Deus. Peça mais resposta a Ele. E eu tenho certeza que Ele vai te ajudar. Fique com Deus, em nome de Jesus. Amém.